meus alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago, de Geografia, e hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre o continente latino, mas nós vamos trabalhar nesta aula os países andinos. Na aula anterior, nós trabalhamos os países andinos e também nós conhecemos aí algumas divisões, né, da América do Sul, né, sobretudo aí com a questão dos países andinos, né, dos países platinos e das Guianas, tá? Então, nesta aula, nós vamos dar continuidade a esse assunto, focando nos países andinos, tá? E, posteriormente, né, na aula seguinte, nós vamos finalizar esse capítulo 3 com as Guianas, né, estudando basicamente as Guianas, ok? Então, pessoal, o que é América Andina? Por que América Andina, tá? Então, chama-se América Andina porque possuem características, são países que possuem características semelhantes, né? Tanto pela presença da Cordilheira dos Andes, tá? Em seu território, como também a partir de traços humanos e culturais, tá? Então, eu tenho a Cordilheira dos Andes que traçam esse país. Professor, o que são as Cordilheiras dos Andes, né? É uma cadeia montanhosa, ok? Chamada de Cordilheira dos Andes, é um conjunto de cadeias de montanhas que traçam esses determinados países, e esses países eles são caracterizados por traços, né, humanos e culturais a partir do seu território. Tá? Na atualidade, porém, o papel que os Andes desempenham nessa região da América ele varia de país para país. Tá? Como assim? Vamos observar aqui na imagem. Tá? Nós temos a Colômbia, ok? Então, esse papel é marcante, né? Então, 2/3 da população se distribui pelos Andes, onde se localizam Bogotá e Medellín, as duas principais cidades, ou as duas maiores cidades, tá? Nós temos também essa questão da variação em relação à Venezuela, onde essa cordilheira ocupa uma área muito reduzida e superior do país, numa cidade importante, né? Nenhuma cidade importante se localiza ali, né? Principalmente pela questão da própria acessibilidade, tá? Da cordilheira. O terceiro país é o Equador. Né? As camadas mais pobres da população habitam nos Andes, né? Ou seja, nas áreas próximas, nas encostas das cordilheiras, né? Sobretudo aquelas população que não conseguiram se desenvolver nas áreas, né, mais centrais, nos bairros chamados, ou nas cidades ricas. Tá? Nós temos o Peru, além de abrigar uma população pobre, né, os Andes abriga também os indígenas e os grupos guerrilheiros, né, ainda tem essa outra característica aí negativa, diga-se de passagem, sobretudo a partir da cordilheira, né, que serve como esconderijo e etc. Tá? Nós temos a Bolívia, né, que é nos Andes, onde se encontra cerca de 3/4 da população do país, ok? Então, é quem nunca ouviu, né, os meninos aí, até as meninas que estão ligadas, né, em futebol, por exemplo, né, que o Brasil vai jogar lá na Bolívia, né, lá no Equador, ou seja, nesses locais, né, bem mais altos que estão aí sob influência direta da cordilheira. Né? Então, nós temos também o Chile, né, no qual existe minas de cobre, né, que é um material encontrado muito nessa questão aí, o próximo a essas cadeias de montanhas, né? E fontes de água importante, né, nessa cordilheira. Ou seja, nós temos aí algumas características apresentadas por estes países, né, que são variações, sobretudo aí do papel, né, da função da cadeia dos Andes em relação aí a estes países, tá? Então eu trouxe apenas para a gente visualizar algumas características específicas, tá? Então, pessoal, é importante a gente entender isso por quê? Porque eu não estou falando de uma serra, tá? Estou falando de uma cadeia de montanha que corta países, tá? Então, é um vetor geográfico natural que influencia de fato a vida das pessoas, tá? Então, a gente está observando aí nestes países, ok? Então aqui eu trouxe essa imagem, né? Essa imagem a gente trabalhou na aula passada, tá? Apenas indicando aí essa questão da divisão geográfica da América Latina, dando ênfase aí a algumas agrupamentos de países, né? Exceto o Brasil e o México. Mas aí eu tenho a América Central, eu tenho os países platinos, eu tenho a América Andina e as Guianas, tá? Então eu coloquei essa setinha de preto para indicar a partir da corzinha amarela os países no qual fazem parte, sobretudo aí, da América Andina, tá? E que países são esses?
Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile, ok? Então a América Andina ela é basicamente formada por um agrupamento de 6 países, tá? E possui, sobretudo, como eu falei anteriormente, a presença da Cordilheira dos Andes em seus territórios, tá? Por isso que é chamada de América Andina, tá? Por conta da cordilheira, da influência da Cordilheira dos Andes, né, em seus respectivos territórios, tá? Vamos lá avançar, pessoal. Aí eu tenho a América do Sul político, né? Então eu trouxe aí apenas a América do Sul, tá? Ou seja, são aqueles países, né, que fazem parte apenas desse cone, né, dessa parte mais ao sul do continente americano, que abriga o Brasil, né, abriga a América Andina, abrigam, né, as Guianas, né, e, sobretudo, aí esse conjunto de países, né, com características de agrupamentos específicos, tá? Professor, e o Brasil, né? Por que, que o Brasil ele não entra nesse contexto, tá? Porque o Brasil nem sofre influência, tá? Diretamente dos rios, por exemplo, né? Da Prata aí, aqui, fazem parte desse agrupamento entre Paraguai, Argentina e Uruguai, nem sofre influência, sobretudo aí dos países, né, andino, na Cordilheira dos Andes, né, e também nem sofre influência aí das Guianas, tá? Então o Brasil ele é um contexto à parte dentro dessa América do Sul político, tá? Lembrando que o mapa político ele mostra o país e sua respectiva capital, tá? Então La Paz é a capital da Bolívia, né, onde eu falei anteriormente a questão dos jogos, né, de futebol das seleções. Então, elas são a 3.000 metros acima do nível do mar, né? Ou seja, existe toda essa característica, o ar fica rarefeito, então isso aí os jogadores sofrem impacto. Sempre a gente escuta, né, no jornal futebolístico essa questão é, de algum contexto aí relacionado à altitude que influencia aí na dinâmica dos jogadores, tá? É apenas uma característica que se remete à Bolívia, tá? Mas de maneira geral, pode-se dizer que a América Andina se subdivide do ponto de vista geográfico físico em 3 paisagens principais, tá? Então não tenho somente a influência da montanha, tá, pessoal? Não tenho somente a influência, sobretudo da cadeia dos Andes. Eu tenho a influência montanhosa também, tá? Eu tenho a influência litorânea, ok? Voltando aqui no mapa, ó, tá? Então a gente tem aqui a influência tanto do Oceano Pacífico, tá? Quanto do Oceano Atlântico, ok? Além da influência da cadeia dos Andes, ok? E também, sobretudo, das áreas florestais, tá? Então vamos indicar cada um deles aí, ó. As áreas montanhosas são formadas pelas cordilheiras dos Andes, onde as altitudes são elevadas e as temperaturas geralmente são baixas, tá? Pessoal, quanto mais alto, menor a temperatura, ok? A influência da temperatura nesse contexto, tá? Nós temos aí a litorânea, a mais populosa e constituída pela faixa de terra que vai dos Andes até o mar, tá? E nós temos as áreas florestais, onde se sobressai a floresta amazônica, tá? Professor, mas a floresta amazônica não é do Brasil? Também, tá? Floresta amazônica, ela abriga aí não só aqui, por exemplo, o Brasil, tá? Voltando aqui para esse mapa, né? Nós temos aí a Amazônia legal, que é a Amazônia brasileira, e a Amazônia internacional, né? Que abrange aí Bolívia, abrange Peru, abrange Colômbia, Venezuela e uma pequena parte das Guianas, tá? Então, um tapete verde que se estende também por estes países, tá? Se eu tivesse a ocorrência de outros países dentro da floresta, aí sim eu teria um novo agrupamento, tá? Mas o país, o Brasil, né, ele tem uma extensão territorial bem expressiva, no qual não se enquadra dentro dessas características aí específicas desses agrupamentos dos países no qual eu citei, tá? Nesse contexto, né, no sul da Bolívia, surge também o Chaco, que é uma depressão, tá? Importante região alagada de baixas altitudes, ok? Que se estende até o Paraguai, tá? Que recebe o nome de Pantanal, ok? Então essa área no Brasil chamada de Pantanal, ela é uma extensão dessa depressão que está lá na Bolívia, né? Que tem como forma de relevo lá na Bolívia, ok? Se estende pelo Paraguai e tem aqui uma pequena parte situada no território brasileiro, tá? Então essas áreas mais rebaixadas, mais planas, né? Elas tendem a se alagar em períodos, né? Do ano, períodos mais chuvosos,
e aí recebe o nome de Pantanal, tá? Lembrando que depressão é uma forma de relevo que está abaixo do nível do mar, ok? Então, a sua estrutura, ela se caracteriza com áreas rebaixadas do relevo, tá? Áreas de deposição de sedimentos que estão abaixo do nível do mar, ok? Então, vamos lá avançando, aqui eu tenho, ó, tá? Então, você pode ver lá a planície amazônica, tá? Essa área mais esverdeada, ok? Nós temos aí a Cordilheira dos Andes, que é essa parte mais amarronzada, caramelizada, né? Então isso aí caracteriza a questão da formação da montanha, tá? Nós temos aí a questão da planície platina, né? Então essa planície platina, né? E o altiplano da Bolívia, né? Que é uma área mais meio ondulada, né? Com formações onduladas, mas com quedas, né? Essas quedas elas chegam a áreas planas que se estendem aqui pelo Paraguai e chegam aqui no Brasil, tá? E nós temos aí o Planalto das Guianas lá, né, ao norte, ok? E o Planalto brasileiro e o Planalto meridional, tá? Lembrando que tudo que for meridional está ao sul. Então vamos observar aqui esse mapa com mais cuidado, tá, pessoal? As áreas verdes indicam as florestas, tá? As áreas amareladas indicam, né, as áreas planas, ok? Mas são os planaltos, tá? As áreas mais branquinhas, né, são as planícies, tá? Essas áreas mais amarronzadinhas, elas são as cordilheiras, ok? Então, são caracterizados pelas cordilheiras e esses tracinhos, tá? Azulzinhos são os rios, ok? Então, isso aqui eu tenho um mapa físico, né? Geográfico da América do Sul, ok? Aí nós temos aí, né, um quadro de uma síntese, né, dos países andinos, né, com PIB, população. Aqui eu tirei do livro de vocês, tá? Então tá no livro de vocês, dê uma olhada, tá? Até mesmo para conhecimento de como é a dinâmica, né, populacional, a dinâmica do PIB, a dinâmica da renda per capita e como as pessoas vivem, né, abaixo da linha internacional da pobreza nesses países, né, tendo em vista que boa parte deles ainda possuem economia agrícola, tá? Então é bem específico essa análise, ok? Que eu trouxe apenas para a gente ter um conhecimento mais específico destes aspectos colocados aí nesse quadro de síntese, tá? Então verifiquem a posteriori, tá? Que aí a gente pode ter um conhecimento mais amplo desses países no sentido de contexto mesmo, até mesmo voltado aqui para o nosso país, tá? Então vamos compreender algumas características de cada país andino. Eu convido vocês a conhecer cada um deles, tá? E algumas características específicas. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, nós temos a Colômbia, tá? O único país com saída para os dois oceanos. Então eu coloquei aqui o mapa para vocês, tá? Tanto que oceanos, professor. O oceano, né? Atlântico e o Oceano Pacífico, tá? Então a Colômbia ela faz fronteira, né? Com o Panamá, faz fronteira com a Venezuela, com o Equador, com o Peru e com o Brasil, tá? Então é um país bem específico, tá? Um país com diversas fronteiras, tá? Abertura para dois oceanos, ok? E é o país que está mais ao norte aí, diga-se de passagem, desses países que formam aí o Cone Sul, tá? Então, a parte mais sul aí da América Latina, ok? É o país mais populoso da América Andina, tá? Com 45 milhões de habitantes, ok? E a sua economia se caracteriza pelo principal produto, que é o café, tá? 65% do total das exportações, ou seja, uma economia agrícola, tá? Mas também eu tenho uma economia pautada no setor de minerais, tá? No setor de pedras preciosas, tá? Por exemplo, como esmeralda, né? Que é o maior produtor. Tem também o petróleo, tá? O carvão, o ouro, o açúcar, tá? Então tem uma economia aí pautada ainda no primeiro setor da economia, tá? Que é o setor, né, agrícola e o setor extrativista, dentro desse contexto aí no qual se enquadra a economia da Colômbia, tá? Existem outros, né? Formas ilegais que mexem com a economia, mas não cabe a gente aqui discutir, tá? Então, faça uma leitura lá no livro de vocês que vocês vão entender melhor o contexto econômico da Colômbia, ok? Eu trouxe aqui apenas os aspectos principais, tá? O segundo país é o Equador, ok? É o menor dos países andinos, tá? Então, eu coloquei ele à imagem, você pode ver apenas um pontinho branquinho, ok? Mas o Equador tem uma especificidade, tá? O petróleo é o principal produto de exportação, ok?
A dificuldade de transporte que é feito, né, por oleodutos em regiões instáveis geologicamente, que é isso, professor, instável geologicamente, dificuldade de transporte, tá? Por conta, né, da própria questão geológica, ok? Pessoal, corta uma cadeia de montanha, e os países são cortados por uma cadeia de montanha, né? Então, onde eu tenho uma cadeia de montanha, eu tenho uma questão de instabilidade tectônica, onde, né, no qual a ocorrência de terremotos, de abalos sísmicos, eles são bem característicos dessas regiões, tá? Então, o transporte geralmente tem que ser feito por oleodutos, tá? Justamente para. E às vezes essa instabilidade rompe com os dutos, né? Então, isso aí é bem específico, tá? Agricultura, cacau, café e banana, né? Também é uma economia de primeiro setor, ok? Aí nós temos esses elementos como destaque de sua economia, tá? Peru, população predominantemente de mestiços indígenas, tá? E sua economia ela é baseada em, vamos lá, pesca, mineração e agricultura. Na pesca, pessoal, o Peru é um dos maiores exportadores de pescado do mundo, tá? A produção é favorecida pela corrente fria de Humboldt, né? O que seria essa corrente fria, Thiago? O que seria, né? São as correntes, né, que saem aí dos polos, né, sobretudo aí do Polo Sul, tá? E aí essa corrente ela influencia, ela traz, né, cardume de peixes, né, e aí com características específicas, né, dessa massa de água que se move, né, que se chama de correntes marinhas. E isso aí, a costa, né, ela serve como uma barreira, né? Vocês podem observar aí no mapa que ela tem uma quedazinha aí, né, para o noroeste, né? Então, isso serve como uma barreira, né? Que aí serve aí também como um algo, né? A geografia aí sendo utilizada principalmente para as atribuições da atividade da pesca, tá? Segundo ponto, a mineração, aí eu tenho cobre, prata e petróleo, tá? E a agricultura no trigo, milho, cana-de-açúcar e a coca, tá? Então eu tenho aí uma economia baseada também no primeiro setor da economia, tá? Lógico, né? Se eu tenho uma população predominantemente de mestiços e indígenas, consequentemente a cultura, né, de cultivo desses elementos, ele perpassa por gerações, né? E acaba se predominando economicamente nestes países, ok? A Bolívia, né, é o mais pobre da América Andina. A economia, pessoal, é baseada na mineração e principais exportações são, né, cassiterita, né, que é o estanho, um material muito utilizado aí, sobretudo na siderurgia, o petróleo e o gás natural, tá? Outro elemento do primeiro setor que nós temos é a pecuária, que é a criação extensiva de carneiros, tá? Então, você pode ver aí que, né, os outros países é café, né? Nós temos a questão do trigo, né? Já que na Bolívia nós temos aí apenas dois direcionamentos específicos que caracterizam a sua economia, tá? Então é um dos motivos também do país não se desenvolver economicamente, tá? Que não consegue diversificar aí sua produção econômica, ok? Uma característica da Bolívia é o gasoduto, tá? Então, a Bolívia é um grande produtor de gás, tá? Então, voltando aqui, ó, certo? Eu coloquei aqui gás natural, tá? Então, nós temos aí o gasoduto Bolívia-Brasil, que também é conhecido como Gasbol, né? Que é do Brasil e Bolívia, né? Essa linha vermelhazinha, né? Que é uma via de transporte de gás natural entre a Bolívia e o Brasil, né? Então, o Brasil, ele importa esse gás natural, o principal comprador de gás natural da Bolívia, né? E, consequentemente, é um produto que sustenta a economia daquele país, tá? Então, o Brasil, ele, por dutos, né? Transporte dutoviário chamado, tá? Transporta esse gás da Bolívia para o Brasil e, a partir daqui, é distribuído para os demais territórios, tá? Então, a gente pode observar aí nesta imagem, ok? Nosso próximo país é o Chile, tá? O Chile é um país diferenciado na região, tendo inclusive abandonado a comunidade andina, né, como nós citamos anteriormente, ok? Que são os núcleos de países econômicos formando economias, né, e tratados em comuns. Na boa porção norte encontra-se o deserto do Atacama, uma altitude, né, de corrente fria, ok? Então essa corrente fria ali dificulta a formação de chuvas e de umidade, tá? Então eu tenho a questão do deserto do Atacama, que é um dos maiores, tá? Aqui, sobretudo, da América. Porção central, localização das principais cidades, ok?
ok? Então eu tenho uma divisão geográfica desse país, tá? Tendo em vista que a extensão dele não é leste-oeste, é norte-sul, tá? A extensão dele é setentrional-meridional, tá? A economia do Chile é diversificada, mas ainda depende de produtos primários como minérios, frutas, tá? Vinhos, produção de vinhos, tá? O Chile é um grande produtor de vinho, tá, pessoal? E o Chile também é membro, né, da APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, tendo em vista que a abertura do seu território está para o Pacífico e não para o Oceano Atlântico, ok? Então apenas ali a sua extremidade sul é que está naquela parte de encontro entre esses dois oceanos, tá? Mas, né, então a sua área litorânea está voltada sobretudo para o continente asiático. É por isso que essa questão de ser membro da APEC, tá? E é membro associado do NAFTA e do Mercosul, ok? Então, o NAFTA é aqueles países lá do norte, e o Mercosul são os países, né, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? Então, o Chile tem uma característica específica porque ele é dentro desses países, são os países que apresentam maiores índices de desenvolvimento, tá? Entre os países supracitados. E aí eu trago para vocês esse mapa, tá? Da América Andina e das Guianas, da agricultura e da mineração, ok? Então a gente pode observar aí, na questão da produção agrícola, né, da América Andina e das Guianas, a produção de algodão, de banana, café, vinha, cacau e cana-de-açúcar, tá? Então coloquei no mapa para vocês, né, a imagem das principais áreas produtoras, né, os principais países produtores desses produtos de origem agrícola, tá? Então, vocês podem observar. E aí, no seu lado direito, a América Andina e as Guianas com mineração e energia, tá? Então, questão da mineração, nós temos o cobre, o estanho, o ferro, né? Questão de energia, nós temos o minério, né? Questão também, perdão, nós temos o petróleo, né? Então, na questão do minério, nós temos a prata, o alumínio, o ouro e a produção também de diamantes, tá? Professor, mas eles têm essa produção, por que que eles não são ricos, né? Porque aí é apenas uma produção de extrativista, né? Então, geralmente esses produtos eles vão para fora, são empresas, outras empresas também que trabalham esse modelo de produção dentro de seus territórios, tá? Mas as economias, como vocês verificaram, elas são basicamente agrícolas, ok? Então, é bom a gente frisar também esse aspecto, tá? Professor, e o Brasil não entra aqui, não vi nada no Brasil, porque nós não estamos estudando o Brasil de fato, tá? Nós estamos estudando apenas os países, né? Caracterizado aí pela América Andina, e eu trouxe as Guianas também porque faz parte desse contexto econômico, tá, pessoal? Então é isso, tá? Obrigado. Até a nossa próxima aula, não percam, ok? Na próxima aula nós vamos estudar aí o contexto das Guianas. Espero que vocês tenham entendido. O material eu vou estar postando, vai estar postado na plataforma, ok? E até o nosso próximo encontro.